dia a todos. E será que eu estou sendo ouvida? É sempre essa dúvida. Aperta o microfone que ele afrouxa. Bom dia a todos, terceiro, quarto, quinto andares que nos ouvem, nossos amigos queridos que nos assistem também pelo nosso canal do YouTube, que todos possam sentir o abraço, o afago, o carinho e o amor de Maria de Nazaré. As vibrações de Jesus que chegam e nos alcançam com certeza, porque Jesus disse que estaria onde estivéssemos reunidos em seu nome. E aqui nós estamos buscando esse afago na alma, esse quentinho no coração que Jesus nos traz nos nossos momentos de desequilíbrio, nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de alegria. Ele está conosco sempre. E disse: estarei com vocês até o fim dos tempos. Nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, nosso irmão mais velho, que nos ensina e deixou tantos ensinamentos. Sigam esses ensinamentos e vocês serão felizes. Isso ele nos disse. E nós ainda com algumas dificuldades, mas aqui estamos, reunidos nessa manhã fria de terça-feira. Então, em busca de algo nós estamos, porque a gente podia estar por aí. A gente podia até estar embaixo de umas cobertas, mas a gente optou por estar aqui. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos que a nossa casa nos oferece nessa ambiência de luz, de paz, de tranquilidade. Sempre na companhia dos benfeitores da casa que trazem essa tranquilidade para os nossos corações, a força que nós precisamos para seguir a nossa caminhada. O combustível da alma. Então a gente começa com alguns avisos. A minha fala ia ser mais adiante a respeito do aniversário da tia Vera, mas eu não vou conseguir deixar para o fim. Hoje é aniversário da tia Vera. Vera Simões, a nossa amada e tão saudosa tia Vera. Tia Vera faz aniversário hoje, 25 de agosto, então ela está conosco. Ela está conosco sempre, mas hoje em especial, todos nós, num só coração, num só pensamento, nós mandamos a tia Vera nosso beijo de gratidão por todo o seu legado, por esse império de amor que ela nos deixou. Então, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma homenagem breve e singela à tia Vera, mas nessa hora, nossos corações já pulsam com o seu. E enquanto isso, a gente só vai fazer alguns avisos. Nós vamos ter no dia 13 de setembro, um encontro do trabalhador. A gente chama Servir com Amor, onde a gente vai estar mostrando todas as atividades da casa. Vai acontecer no nosso clube ABB na Lagoa. As inscrições estão abertas. Quem se interessar, quem quiser, quem puder, e vai ser muito rico de informações o nosso encontro do trabalhador. Será, então, no dia 13/9, inscrição lá embaixo, uma contribuição de R$60 para os participantes. Fica aqui o convite. Nós vamos ter a presença da nossa querida Ana Tereza Camasmi e do Júlio César de Sarroris, dois palestrantes espíritas extremamente capacitados, agradáveis, simpáticos, que envolvem a todos com seu conhecimento, com seu amor, com seu carisma. Então fica o convite, dia 13/9, inscrições abertas na nossa secretaria ou pelo site. Ok? Vamos então conhecer mais o nosso trabalho da casa. O nosso propósito é sempre servir com amor. A casa de Rita de Cássia, essa casa fundada pela nossa queridíssima tia Vera. Nós lembramos sempre do nosso movimento da contribuição para aqueles que quiserem. Como eu posso participar? Como eu posso colaborar com essa casa que me recebe sempre de braços abertos e que me oferece tanto e que me oferece oportunidade de estudo, de trabalho, de reflexão?
como é que eu posso colaborar com essa casa? Existe uma frente diversa e ampla, de estudo, de trabalho voluntário. É só passar lá embaixo e se informar. Mas se a pessoa não tem o tempo de trabalhar como voluntário, não é esse ainda o propósito. Então, eu quero apenas colaborar com a casa. É sempre bem-vinda a colaboração. Eu sempre digo que a gente pode fazer uma busca nos nossos armários e sempre trazer aquela peça que está encostada, esquecida no fundo do armário, ou mesmo aquela que a gente tem e que usa, mas que, sabe, hoje, uma manhã fria, quantos irmãos estão cobertos com o seu papelão, com o jornal. E a gente passa e a gente se apieda, mas muitos de nós ainda ficamos apenas na prece por eles. Vamos então tentar fazer um movimento mais ativo, proativo, para que a gente alivie a angústia, o sofrimento, a dor desses irmãos em situação de rua. Que a gente possa abrir os nossos armários e abrir os nossos corações também, trazendo assim um mínimo de conforto para esses irmãos em desassossego. Fica o convite, bem como aos supermercados, que eu sempre falo, e eu sempre digo também que eu me lembro de vocês quando eu estou no supermercado, porque eu sempre falo, quando a gente puder trazer 1 quilo, um alimento não perecível, para compor as cestas básicas para os nossos companheiros do alto da Rocinha. É sempre bem-vindo, quem quiser participar, é sempre bem-vindo. E nós também agradecemos a todos que participaram da nossa campanha do elevador. O elevador já está em processo de conserto, ainda é um período de experiências, mas nós agradecemos muitíssimo a colaboração de todos que puderam assim participar. Então, agora, nesta hora, nós vamos mais uma vez abraçar, abrir os braços para receber o abraço da tia Vera, que certamente aqui está a nos observar e a nos felicitar com esse nosso encontro. Vamos então ver esse breve vídeo, singelo, mas com muito amor, vídeo da nossa querida, amada fundadora.
sem palavras, só sentindo o abraço da nossa querida, amada tia Vera. Assim ela disse, assim nós sentimos a sua presença, e nós todos formamos essa família Rita de Cássia, tão bem estruturada por ela, tão bem organizada por ela, com tanto amor, com tanto afinco, com tanta dedicação. Nós dizemos mais uma e 1000 vezes obrigada, tia Vera, por tudo que você é, foi e sempre será para todos nós. Essa missionária querida tia Vera Simões, a nossa eterna gratidão. E nessas vibrações de amor, de luz, de paz, essa paz que se instaura no nosso coração no momento que aqui nós adentramos e nos encontramos com esses espíritos amorosos que nos observam, que nos cercam, que torcem por cada um de nós e felicitam a nossa vinda, a nossa chegada nessa casa. Aqui estamos, Mestre Jesus, reunidos em seu nome. E nessa manhã, manhã de festa na casa, manhã de festa em cada coração amigo que aqui está, nós pedimos vibrações para todos nós, que nós possamos dar conta das nossas dificuldades, dos nossos obstáculos, das nossas incertezas, sempre com a certeza de que o seu amor, Mestre Jesus, é incondicional por cada um e por todos nós, daqui e de todo o planeta que você gerencia. Aqui estamos, Mestre Jesus, de peito aberto, de braços abertos, esperando pelo seu abraço, pelo seu calor, por tanto amor. Assim sendo, pedimos então a permissão à espiritualidade amiga da nossa casa, a Maria de Nazaré, a doce mãe que te trouxe à terra, a Deus, nosso Pai, a Rita de Cássia, esse espírito de luz. Pedimos a permissão a todos, então, para iniciarmos a nossa reunião dessa manhã de terça-feira, no dia do aniversário da tia Vera. Que assim possa ser, graças a Deus. Vamos envolver com todo o nosso carinho, amor e atenção a nossa companheira querida Maria Fernanda Ribeiro. Com Muito todo bom carinho. dia, muito bom dia e muita tranquilidade, que é o tema da manhã de hoje, mas muita emoção. A emoção está correndo solta desde dos primeiros estudos matinais que nós tivemos aqui, porque nós estudamos também, chegamos aqui cedo para adquirir conhecimento para trabalhar melhor. E hoje é o dia do soldado, dia do aniversário da tia Vera. Minha mãe também completaria anos hoje, então a emoção, me desculpe, é muito grande, porque é um banquete de luz. E é tão bom fazer parte disso. Estávamos vendo agora as imagens de tia Vera, vendo Dona Brunilde, nós que fomos do lar de Teresa e todo o nosso conteúdo doutrinário veio de lá para a gente poder trabalhar aqui com mais afinco, com mais tranquilidade, com mais amor. Então, fazer parte desse movimento é uma oportunidade reencarnatória maravilhosa, que todos nós temos, todos nós podemos ter, porque é nos ofertado por Jesus, por Maria, porque esta casa é de Maria. E hoje a mensagem que nos foi trazida para a reflexão, que está no livro O Espírito da Verdade, é intitulada Tranquilidade. E são espíritos diversos, essa mensagem é de André Luiz. E quando eu peguei a mensagem para refletir, eu realmente filosofei, porque a minha mente foi em duas obras principais da codificação, que é o nosso livro base,
o Livro dos Espíritos, e essa mensagem ela foi baseada no capítulo 25 do Evangelho. Buscais e achareis, que fala sobre a lei do trabalho, porque as leis naturais, elas caminham juntas, estão sempre juntas, não há como separar. Então, estudando tudo isso, nos faz refletir em várias coisas, e nós percebemos que a tranquilidade é uma conquista moral. Ninguém nasce tranquilo. Hoje de manhã nós estávamos refletindo no estudo, né, da medicina espiritual, que nós vivemos aqui, nós aqui do Rio, vivemos em estado de alerta constante. Se a gente ouve um barulho diferente, a gente já fica agitado. E como é difícil construir essa tranquilidade, porque a tranquilidade também é uma construção e é uma conquista moral. É uma conquista do espírito, porque nós somos espíritos imortais que nesse momento estamos encarnados. E a doutrina espírita nos oportuniza essa questão de nós trabalharmos essa nossa energia, essa nossa virtude que está dentro de nós. A gente cultiva esse momento que nós decidimos, como a Regina falou, nessa manhã fria. Muitos já são aposentados, não precisariam estar aqui, mas precisa desse alimento, desse banquete, para continuar a sua vida. Então, a tranquilidade é essencial para alcançar essa sabedoria e a felicidade que nós tanto buscamos, quanto espíritos imortais, que nesta vida nós estamos trabalhando essas potencialidades para sermos um pouco melhores. E quando eu estava refletindo sobre esse capítulo que André Luiz trouxe para nós falaremos daqui a pouco sobre a mensagem, ficou martelando na minha cabeça um trecho do Evangelho de João, capítulo 5, que fala da cura do paralítico no Shabá. Shabá, o sábado, né, é um dia que os judeus não trabalhavam, não podia. E Jesus ousou fazer curas no Shabá. Resolveu trabalhar. E Jesus fazia tudo como? Tranquilamente, com confiança no Pai, com fé. E quando ele curou o paralítico, ele perguntou: queres ser curado? Porque ele estava lá naquele poço há 38 anos e não conseguia se arrastar sozinho. E Jesus observou tudo aquilo e foi lá: queres ser curado? Então levanta, pega a sua esteira e vai. Mas eu não posso pegar minha esteira, no sábado eu não posso fazer nada. Vai. E ele teve fé, ele confiou e foi. E questionaram Jesus por isso. E essa frase ficou martelando na minha cabeça. Meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Ah, Fernanda, mas o que isso tem a ver com tranquilidade? Através do trabalho que nós conquistamos a moral, o amor, a caridade, a misericórdia, tudo está relacionado à lei do trabalho. Nós não comentamos agora há pouco que as leis naturais, elas transitam? Que a gente se depara com as leis naturais a todo momento? É dessa forma. Então, no capítulo 25 do Evangelho, buscais e achareis, todo mundo quer buscar alguma coisa, né? A gente está aqui sempre em busca de alguma coisa. Cada um de nós vem até aqui para buscar alguma coisa. Eu venho aqui porque eu preciso dessa frequência vibratória, dessa repetição, de ouvir tudo isso que a gente ouve em todas as reuniões, não é? Mudança de hábitos, frequência vibratória, reeducação de sentimentos. Eu venho porque eu preciso. É o trabalho do meu conhecimento. É uma pedagogia, porque através da repetição dessas falas, eu em algum momento colocarei em prática naturalmente. E nós viemos à Casa Espírita para isso, para manter essa frequência vibratória que nós adquirimos aqui.
É necessário. O mundo anda tão agitado e aqui a gente tem esse pouquinho, esse momento de paz, de tranquilidade. E às vezes a gente sai portão afora e a tranquilidade vai embora rapidamente, porque a gente não consegue mantê-la. E como é que eu faço isso? Exercitando, tendo disciplina. Disciplina, para que um dia a gente saia daqui, não se importe com o celular. Gente, celular é de Deus. Deus permitiu que o celular existisse, mas eu não preciso ficar condicionado ao celular, às redes sociais, à, a rede de mensagens. Eu estou aqui ó, com um aparelho que é de Deus, porque ele serve, ele tem uma utilidade útil, porque tudo que eu preciso está aqui para o meu trabalho. É útil. O que é o trabalho para os espíritos? É qualquer atividade útil. Então, à medida que eu condiciono a minha atenção a coisas úteis à minha vida, eu, como individualidade espiritual, eu já vou estar modificando meu padrão vibratório. Então, buscais e achareis, ajuda-te, vejam, ajuda-te, que o céu te ajudará. Jesus já fala, faça o teu esforço também, faça o teu trabalho do conhecimento. O trabalho, quando eu falo, não é só manual, é o intelectual para a gente compreender e trabalhar as nossas virtudes, porque no próprio livro dos Espíritos que fala, primeiro eu tenho que conhecer para daí eu saber aonde eu vou empregar o meu tempo, o meu pensamento, a minha ação, a minha fala, para eu poder desenvolver a minha parte moral. É um trabalho, gente, é o tempo todo a gente está trabalhando. De que forma aonde eu coloco essa minha energia? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, os Espíritos nos falam assim, ó, na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência, a cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Éramos nós na infância da humanidade. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Vejam só, a cada ano, a cada semestre, como a tecnologia, como a ciência não evolui para a nossa melhoria. Apesar de alguns usarem para o mal, o bem sempre prevalece. A gente é que às vezes só coloca a nossa energia no que é ruim, porque isso é a nossa escolha também. Aí a gente tem que pensar de que forma nós estamos direcionando o nosso pensamento. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece o moral. Pelas suas pesquisas, a inteligência se engrandece o moral, se lhe depura. Então, para eu me depurar moralmente, eu preciso conhecer. Eu preciso estudar. Por isso que a doutrina espírita é conhecida como a fé raciocinada. O evangelho é o nosso roteiro de vida. É o sermão da montanha. Nos mostra caminhos. É muito fácil de compreender o evangelho. Difícil é colocá-lo em prática. É muito difícil, mas é possível. E os espíritos terminam esse parágrafo falando o seguinte: as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Olha que interessante, quanto material numa mensagem de tranquilidade. Mas para eu ser tranquilo, eu preciso trabalhar todas essas potencialidades que existem em mim para eu conquistar essa virtude. E Kardec é maravilhoso em O Livro dos Espíritos, porque nós pegamos duas questões da lei do progresso e da lei do trabalho. Kardec pergunta: qual é o maior obstáculo do progresso? O orgulho e o egoísmo. Isso nós estamos cansados de saber. Mas ele fala que ele se refere ao progresso moral, porque o intelectual a gente é sempre efetuado.
Em cada encarnação, a gente progride um pouquinho intelectualmente e moralmente. Quanto a gente progride mais intelectualmente ou moralmente, depende da nossa vontade. E essa questão sobre a lei do trabalho é uma questão que eu adoro, mas a particularidade dessa questão é o comentário que Kardec tece acerca da educação como, como a educação forma hábitos em nós. E a gente nunca pensa que isso está relacionado ao trabalho, é o trabalho íntimo de cada um. Nós estamos falando, vamos lá, em tranquilidade. Tranquilidade, a gente sempre fala assim, quando eu me aposentar, eu quero viver só na tranquilidade, não é assim? Sombra, água fresca, não quero mais me preocupar com nada, nunca mais eu vou trabalhar na minha vida. Não é um pouco assim? Eu não estou aposentada ainda não, mas é assim, não é? E não é assim. A gente sabe que não é assim. A gente sempre continua trabalhando. Quando a gente acorda, a gente levanta e tem que trabalhar para fazer o nosso café da manhã. O nosso trabalho da manutenção física, não é? É trabalho também, a nossa manutenção, porque o nosso corpo é empréstimo divino. Então, tudo é trabalho. Qualquer atividade útil. Kardec pergunta: tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, mas que nada é obrigado senão de acordo com as suas forças. Tem a A também, a 685A, mas nós não vamos falar, porque o tempo é curto e eu falo muito. Então vamos ao comentário de Kardec, que na minha opinião é um dos comentários mais bonitos desse livro, porque ele faz a gente refletir em várias vertentes. Kardec fala assim: não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Encontre o que se ocupar. Ele não fala que é isso ou aquilo. Encontre o que se ocupar. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo. Quanta gente tem o trabalho e fala que, como é horrível isso e aquilo. Algumas vezes até o trabalho voluntário, que a gente vem voluntariamente e reclama. A gente tem que prestar atenção nisso. Qual uma miséria. Aí ele fala que a ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Tudo na nossa vida é de se ter equilíbrio, tudo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Aí vem a parte que toca. Qual o horário? Até qual? Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse é o elemento da educação. Não a educação intelectual, mas a nossa educação moral. A gente está falando de tranquilidade. A gente não falou que é uma conquista moral? Faz parte da nossa educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Gente, esse parágrafo de Kardec, há alguns anos, fica latejando na minha cabeça. A educação é o conjunto de hábitos adquiridos. A educação é o conjunto de hábitos adquiridos, porque eu me reeduco. Nós temos a nossa reeducação dos sentimentos. O que é isso? O que é reeducação de sentimentos? É eu receber o que o outro, o que o mundo traz para mim, e através dessa percepção, da forma que eu recebo, tendo todo esse conhecimento que a doutrina espírita me proporciona, eu posso sentir melhor ou pior. E aí eu vou construir os meus pensamentos, trabalhar esses pensamentos, e daí eu vou pensar melhor ou pior, verbalizo melhor ou pior e ajo melhor ou pior. Vejam como tudo está de acordo com o conhecimento que eu tenho, com o meu uso do livre-arbítrio. É trabalho. Primeiro da intelectualidade, através do conhecimento adquirido,
Daí eu manipulo tudo isso, trabalho, vou vou vendo o que que eu posso fazer com tudo isso que eu recebo toda semana aqui no Rita de Cássia. E não é só para atuar aqui. Aqui é fácil. É lá, na vida comum, na vida cotidiana, com tranquilidade ou não. Vejam como a nossa sociedade vive assolada pela ansiedade, que já é uma palavra tão natural no nosso vocabulário, não é? Então, a ansiedade ela pode ser trabalhada aqui através do conhecimento, junto com o que o mundo traz para melhorar a minha capacidade física, mas eu também preciso ter a vontade de melhorar, de me tornar um espírito melhor, porque eu sei que eu já sou um espírito. Todo mundo aqui sabe disso, né? Que é espírito imortal. Todo mundo. Alguém tem dúvida disso? E que nesse momento nós estamos encarnados, mas a qualquer momento a gente pode voltar para o plano espiritual e continuar trabalhando, porque existe uma pleiade de espíritos que trabalham conosco, por nós, e a gente se vincula a eles através de pensamento também. E Kardec continua, considerando-se a abundância de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, vejam, somos nós, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de se espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Daí, ao invés de eu cultivar a tranquilidade, eu estarei cultivando a desorganização mental, desequilíbrio. E todo esse trabalho corre por minha conta. Porque algumas vezes eu já sei qual o caminho que eu devo percorrer, mas aí eu não quero sair da minha zona de conforto. E Kardec continua: quando essa arte for conhecida, compreendida, vejam só, conhecida, conhecimento, compreendida, o trabalho desse conhecimento que eu adquiro e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Gente, eu acho incrível essa dissertação de Kardec, porque ela dá um seminário. É muita coisa para a gente refletir, porque tudo isso corre por conta da nossa responsabilidade. À medida que eu tenho contato com esses ensinamentos, é minha responsabilidade, sim. Daí a forma que eu uso o livre-arbítrio de querer ou não compreender isso e praticar na minha vida, problema meu. Mas eu já tenho conhecimento disso. Kardec escreveu isso em 1857, o livro foi publicado. Então, vamos supor que entre 1855 e 56 ele estava recebendo todo esse material dos espíritos na pena e na vela, trabalhando muito para nós, por nós, junto com os espíritos. E o que eu faço com tudo isso? Eu trabalho tudo isso e implanto na minha vida para conviver melhor com os meus, minha família, meus amigos, a minha vida do trabalho, minha vida comum, ou eu simplesmente ignoro? A desordem e a imprevidência, a gente vive num mundo onde essas palavras estão tão latentes, né? Desordem, imprevidência, não é? Ou eu estou viajando, só eu, só que às vezes enxergo isso. Desordem, imprevidência, bem distante da tranquilidade que eu quero para mim, não é isso? Só que a tranquilidade, ela começa aqui, ó, de dentro para fora. É essa reeducação dos sentimentos. Então, a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Uma educação bem compreendida pode curar. Kardec era pedagogo. Kardec trabalhava com crianças, foi discípulo de Piaget. Ele sabia do que ele estava falando. Ele trouxe isso para nós. Uma educação bem entendida pode curar. A gente que se cura.
A casa espírita nos auxilia, a casa espírita é a ponte para essa autocura, para essa autorreeducação. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar. Não é o que todos nós queremos, bem-estar? Esse calorzinho que Regina falou, a gente chega aqui e a gente sente o calorzinho. Todo mundo quer levar esse calorzinho lá para fora, né? Essa segurança para todos nós. A mensagem tranquilidade fala o seguinte. Gente, esse relógio está errado, está muito rápido. Comece o dia na luz da oração. Olha o trabalho da conexão com o plano espiritual. É nosso. O amor de Deus nunca falha. Aceite qualquer dificuldade sem discutir. Resignação. Hoje é o tempo de fazer o melhor. Trabalhe com alegria. Trabalhe com alegria. Quem tem o trabalho para ganhar o pão, para ter o dinheiro, para ter o sustento para sua família, agradeça. Quantos trabalham com mal-estar, brigam consigo mesmo, não conseguem se relacionar com os outros ao seu redor, ou maldizem, eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Trabalhem com alegria. O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostra num pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa. Todo trabalho é oportunidade de progresso material e moral. Aqui nós temos várias frentes de trabalho, umas que estão dos holofotes e outras que ninguém sabe, mas acontecem. É trabalho. Nós reencarnamos para servir, porque quando nós servimos ao outro, nós estamos também nos depurando. Olha que oportunidade, quantas oportunidades Regina ofertou aqui para nós. Nós que aqui estamos trabalhando hoje nessa reunião, acordamos cedo para trabalhar a nossa parte intelectual para ofertar a vocês o melhor. É isso. Porque está na lei de sociedade, nós somos interdependentes, nós nos necessitamos. E quando nós compreendemos isso e começamos a implantar na nossa vida, primeiro com carinho, com misericórdia, que é a nossa campanha moral do ano, tudo vai fluindo até o dia que isso será natural para a gente e a gente não vai mais reclamar. Faça o bem quanto possa, caridade. Cada criatura transita entre as próprias criações. Então, não adianta você querer colher. Vamos pensar numa fruta bem docinha, um morango bem madurinho. Se eu só planto limão, como é que eu quero colher uma frutinha doce se eu só planto coisas amargas? Não tem milagre, gente. Tem esforço, tem trabalho, tem vontade. Valorize os minutos. Hoje, o que eu tenho para mim, Fernanda, o meu bem mais precioso é o meu tempo. Porque a gente acha que só enxerga a finitude, muitos de nós só enxergam a finitude com uma idade mais avançada. Mas não, como nós sabemos que somos seres imortais e que a qualquer momento a gente pode voltar para o plano espiritual, a gente começa a valorizar e utilizar melhor o nosso tempo. É a finitude. Então, valorize os minutos. Tudo volta com exceção da hora perdida. Aquela palavra que não foi dita. Aquele momento que você poderia ser gentil e não foi. Porque você foi orgulhoso ou egoísta. Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observe o carro sem freio. Imagine um carro sem freio descendo ladeira abaixo, porque você não levou o carro no mecânico para fazer a manutenção, porque teve preguiça, ou não quis gastar o dinheiro, porque se você resolve ter um veículo, você tem que ter manutenção. Senão ele pode descer a ladeira abaixo, as consequências podem ser horríveis. Assim acontece conosco, no nosso corpo físico. Há de se ter manutenção, há de ser disciplina. Assim acontece com os nossos pensamentos.
Assim acontece com os sentimentos que eu absorvo, resolvo acatar para mim. Porque nós temos no Evangelho um capítulo, que eu acho que é o 17, Sede Perfeitos, que fala que o nosso primeiro dever é conosco. O nosso primeiro dever é conosco. Quando eu consigo me equilibrar, aí sim eu consigo auxiliar o outro. Mas se eu estou desgovernado, sem freio, como é que eu vou querer servir adequadamente? Como é que eu vou ter tranquilidade? Carro sem freio não tem tranquilidade. Estime a simplicidade. O luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte. Perdoe sem condições. Irritar-se é o melhor processo de perder. Eu faço o que cabe a mim, o outro faz o que cabe a ele. Cada qual tem o seu sentimento. Qual é o sentimento que eu quero agregar para mim? O que esse sentimento vai plasmar no meu corpo físico? Se a gente só agrega sentimentos ruins, eles reverberam em doença. Algumas em doenças mentais, outras em doenças físicas. E é a nossa responsabilidade também, porque nós aqui temos a possibilidade de já começar a trabalhar todos esses conceitos. É fácil? Eu não vou mentir, não é fácil. É possível? É. Quantas encarnações será que eu vou dar conta disso nessa? Não sei. Depende da sua vontade. Talvez não, mas para que tanta pressa? Nós somos seres imortais. A questão é iniciar, dar o pontapé inicial. Use a gentileza. Nós estamos sendo gentis. A gente tem que ser gentil conosco também, tá? Não é só ser gentil com o outro. Às vezes, ser excessivamente gentil com o outro é você não ser gentil consigo. Use a gentileza, mas de modo especial dentro da própria casa. Primeiro na própria casa, porque muitas vezes você é gentil aqui na casa espírita, não é gentil ali fora, não é gentil em casa. Então a gente precisa ter essa atenção. Experimente atender aos familiares como você trata as visitas. Então aquele copo especial, não tem assim? Aquele copo bonito que você, quando a visita chega para tomar uma água, você oferta, mas não deixa o filho, o marido, tomar naquele copo porque é para as visitas. Não. Em favor de sua paz, vejam, nós estamos falando sobre virtudes, sobre questões morais. Conserve fidelidade a si mesmo. Lembre-se de que, no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, mas o Cristo solitário e vencido era a causa de Deus. E o que Jesus fez com aqueles 2 criminosos que estavam com ele? Ele levou junto, que eles viram que aquele era o Cristo, que tranquilamente, sem pecado nenhum, aceitou ser crucificado para dar o exemplo que a vida continua, que o que morre é o corpo físico. E quantos de nós, quando a dor bate à nossa porta, nos desesperamos? Esse livro aqui de Emmanuel, Encontro Marcado, eu sou muito fã de Emmanuel, eu amo Emmanuel. Desde que eu comecei a estudar doutrina espírita, há alguns anos, Emmanuel para mim é o escritor espiritual, junto de Chico Xavier, essa parceria brilhante. E são extensões da codificação. Através das mensagens, nós aprendemos muito. E eu achei nesse livro, refletindo, né, que eu mergulhei nessa mensagem, é uma mensagem aparentemente simples, pequena, e que daria que horas e horas de fala, de trocarmos percepções. E tem 2 mensagens que nós vamos citar aqui, que eu acredito que tem 8 minutos, né? Você pegou 1 minuto meu quando você falou. Eu te dou. Tem uma que encontro marcado diante do trabalho. Ele fala assim: nunca é demais qualquer referência ao trabalho, fator de evolução e burilamento. Trabalho, fator de evolução e burilamento. Nele a herança de amor,
com a qual o espírito se refaz pela jornada renovadora em direção aos objetivos supremos da vida. Então, nós trabalhamos sempre. Meu pai trabalha, eu trabalho também. Meu pai trabalha, eu trabalho também. O trabalho nunca cessa, faz parte da lei do progresso. Para conhecer-lhe a sabedoria de orientador da felicidade, é preciso crer nele e aderir-lhe ao programa de esforço criativo, penetrando-lhe as qualidades positivas de dissolvente de nossas velhas imperfeições. É a reeducação dos sentimentos. Onde estiveres, trabalha construindo o bem. Abraça no trabalho como serviço a rota de cada dia. E com a tua utilidade para os outros, trabalha qualquer atividade útil. Com a tua utilidade para os outros, obterá através dos outros o caminho, o apoio, o auxílio e o incentivo para a tua segurança. Tranquilidade, alegria e libertação. Tranquilidade. Então, à medida que eu trabalho servindo, seja no trabalho que me rende o ganha-pão, seja no trabalho voluntário, seja no trabalho de sorrir para o morador de rua, de ser gentil com aquele que está numa fila com você do supermercado reclamando, e você, num sorriso, passa a tranquilidade, também é trabalho. São questões que passam assim despercebidas para nós, mas são tão importantes. E nesse livro, eu sempre termino com uma música, mas hoje eu não vou cantar para vocês. Nesse livro aqui, maravilhoso, tem uma mensagem chamada Teu Tijolo de Amor. Nós falamos aqui sobre progresso, trabalho, tranquilidade. E o tema principal dessa mensagem que o Emmanuel coloca é o concurso pessoal na seara do bem. Então, tranquilamente, eu ainda tenho 5 minutos, eu falo devagar, eu vou ler essa mensagem para vocês, porque ela é muito bonita. Ela tem muitos significados, é muito significativa. Daí, quem quiser fechar o olho para depois a Regina, com a voz doce dela, encerrar com a prece, quem quiser trabalhando a escuta, porque hoje nós não nos escutamos. A gente vive nesse estado de alerta que a gente esquece de tranquilamente ouvir o outro, ouvir uma música, sentir essa vibração que nós temos aqui. Eu cheguei mais cedo, estava aqui desde cedo, e eu vi, as pessoas sentam, pode pegar um livro e tal, já pegam o celular, nada contra, gente. Mas, poxa, a gente está nesse ambiente que é um ambiente que foi trabalhado para a nossa tranquilidade, para a nossa cura, para a nossa renovação, para a nossa reeducação de sentimentos. E muitas vezes a gente, quando se enclausura no celular, a gente esquece de sentir. Então, eu não tenho uma voz lá, essas coisas, a voz da Regina dá de 1.000 a 0 na minha, mas eu quero ler devagar e tranquilamente o teu tijolo de amor. Então, se vocês quiserem fechar os olhos, praticando a respiração consciente, porque isso faz bem para o nosso organismo físico, és uma parcela do infinito amor no rumo da perfeição infinita. E o primeiro sinal de que reconheces a excelsitude do teu destino é o esquecimento de ti mesmo, a benefício dos outros. Por mais áspero seja o caminho, segue, pois, amando e servindo. Não enumeres sacrifícios, nem contes dificuldades. A glória da vida é doação permanente. Não faltes ao amor, que nunca te falta. O objetivo fundamental de nossa presença em qualquer estância do universo é o serviço que possamos prestar. Vive em tua época. Esforça-te e realiza. Alegra-te e sofre com os teus contemporâneos. Todavia, de quando em quando, recolhe-te ao abrigo da consciência e escuta as antigas verdades, sempre novas, que te anunciam o reino de Deus. Para reformulá-las, os espíritos do Senhor se espalham presentemente no planeta, constituindo legiões. Eles nos ensinam,
a nós, os tarefeiros encarnados e desencarnados da seara enorme, que o ódio será banido das nações, que o egoísmo desaparecerá da terra, que a ciência instruirá a ignorância, que a compaixão converterá todos os cárceres em sanatórios e que a educação espiritual extinguirá todos os focos de delinquência. Para isso, no entanto, eles te rogam o tijolo de trabalho e de amor que possas oferecer à sublime edificação. Ama e serve. Tudo o que te aflige ou que te espanta nas condições da inteligência de hoje representa ensaio da supercultura de que o mundo amanhã aproveitará o que seja melhor. E acima de todas as legendas que gritam ainda agora por fraternidade e reivindicação, ouviremos como proclamação mais alta a palavra de Jesus no apelo inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tranquilamente. Bom dia. Muito obrigada, querida Fernanda. Que Deus te abençoe sempre e que você mantenha sempre ativo essa sua fé, vontade de trabalhar, vontade de servir. E com tantos aconselhamentos tão valorosos para nós seguimos em reflexão e que a gente possa, assim, colocar em prática tudo que nós ouvimos aqui. Esses aconselhamentos dos bons espíritos e de Jesus, sempre sob as bênçãos do Pai. Agora, nessa hora, passamos a nossa segunda parte da nossa reunião, onde as luzes vão se apagando e eu convido os trabalhadores aos seus locais. Jesus amado, mestre querido, irmão mais velho, amigo de todas as horas, nós aqui estamos, na sua frente, sentindo o seu abraço. Derrama sobre cada um e todos nós as suas bênçãos reparadoras, fortalecedoras do nosso corpo, da nossa alma, no nosso coração. Permita-nos nessa hora iniciarmos o passe. Pedimos a permissão aos bons espíritos da nossa casa que preparam esse ambiente de luz, esse ambiente fraterno. Pedimos a permissão a Maria de Nazaré, a Rita de Cássia. Mais uma vez, a sua permissão, mas sempre a permissão maior do Pai, para então iniciarmos o passe da manhã. Que assim seja, graças a Deus.
Chegamos ao fim do nosso encontro nessa manhã de terça-feira. Agradecemos juntos com os nossos corações unidos, batendo em um só tom, o tom da gratidão. E juntos em pensamento nós dizemos: Mestre Jesus, nós somos tão gratos a essa casa que nos abre as portas, a esse oásis onde nos fortalecemos. Agradecemos por tantas bênçãos que caíram sobre cada um de nós, por esse banquete de luz que nos haverá de fortalecer, de renovar as nossas esperanças, as nossas forças. Que nós possamos sair daqui fortalecidos, que nós possamos sair daqui felizes, lembrando sempre do sorriso da nossa querida e amada tia Vera. Tia Vera, os seus filhinhos se reúnem nesse dia, nesse momento, na sua casa, na nossa casa, mais uma vez dizendo obrigado, tia Vera, por esse espaço, por esse império, por tanto amor, por tanta dedicação. Que Deus te abençoe, tia Vera. Por tanto e por tudo, a nossa gratidão. Que os bons espíritos nos incentivem a caminhar sempre de bom ânimo, com coragem, com esperança, com fé, com determinação, com perseverança, com amor e com prudência nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações aqui e no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com todos nós aqui dentro, mas com todos nós lá fora. Assim, com essas bênçãos que nós recebemos, com esse abraço amoroso, nós só podemos nos despedir com muita alegria. Pedimos então a permissão aos bons espíritos que aqui estiveram e estão conosco, sempre dispostos e disponíveis a nos ajudar. Pedimos a permissão aos nossos guias, cada um com o seu em particular. Permissão à doce Maria de Nazaré, a mãe da humanidade do planeta Terra, a Rita de Cássia, esse espírito de luz tão dedicado a nós, mas sempre a Deus Pai, sob a sua regência maior. Pedimos a permissão, então, para finalizarmos o encontro nessa manhã iluminada de terça-feira. Que assim seja, graças a Deus. Aviso aos que vão participar do acolhimento fraterno. As pessoas devem